Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo referente ao projeto do tubo Vortex. Este trabalho foi realizado por Emerson Mafalda, Guilherme Mesquita e Igor Ribeiro, todos estudantes da Universidade PUC de Campinas. Neste vídeo, iremos introduzir a vocês um pouco sobre os conceitos envolvidos, por isso vamos separar em algumas partes. O que é o tubo Vortex, como é o seu funcionamento, a física aplicada neste projeto, além da construção do protótipo e seus testes finais. Bom, explicando rapidamente o que é o tubo vórtex. O tubo de vórtice ou tubo vórtex, ele é um dispositivo mecânico sem partes móveis, que separa um gás comprimido em um fluxo quente e outro frio. Existem aplicações industriais que usam um tubo de vórtice para aproveitar a energia de diferenças de pressão ou de gases previamente pressurizados. Bom, falando agora um pouco sobre como funciona o tubo vórtice. O ar comprimido a temperatura ambiente é fornecido ao tubo de vórtice. Ao entrar no tubo, o ar passa por um bucal projetado para mover o ar tangencialmente dentro do tubo, assim colocando o ar em um movimento de vórtice. Esse fluxo de ar giratório é subsequentemente forçado pelo bocal a mudar a sua direção e percorrer o comprimento do tubo na forma de uma concha giratória. Uma válvula cônica especial no final do tubo permite que parte do ar escape desvie o resto, de volta para o tubo, como um segundo vórtice dentro do vórtice externo maior. Este segundo vórtice, então, ele sai pela outra extremidade do tubo. Enquanto o vórtice externo ele se move para baixo, para uma extremidade do tubo, e o vórtice interno ele se move na direção oposta para a outra extremidade, ambos giram na mesma direção e com a mesma velocidade angular. Como o vórtice interno tem um raio menor, a conservação do momento angular faria com que ele girasse a uma velocidade angular maior. Assim, foi feito o trabalho para alterar seu momento angular e fazê-lo girar na menor velocidade angular do vórtice externo. O vórtice interno perde o momento angular ao interagir com o vórtice externo, e a energia cinética que é perdida aparece como calor no vórtice externo. O vórtice externo fica quente e o vórtice interno é resfriado. Olá, eu sou o Igor e vou estar falando sobre o processo térmico no tubo de vórtice. O principal fenômeno físico do tubo de vórtice é a separação da temperatura entre o núcleo do vórtice frio e a periferia do vórtice quente. O efeito do tubo vórtice ele pode ser explicado com a equação do trabalho de Euler, onde T é a temperatura total ou de estagnação, da posição radial, o V é a velocidade angular do sistema, o R é a velocidade absoluta do gás, observada a partir do quadro de referência estacionário, e o Cp é a capacidade térmica isobárica do gás. Lembrando, que a capacidade isobárica do gás significa que o gás apresenta uma pressão constante em um sistema fechado. E a equação acima, ela é válida apenas para uma passagem adiabática, ou seja, quando não há troca de calor entre o gás e o meio externo, que é o caso aqui do tubo vórtex. Bom, e nesse diagrama nós conseguimos entender o funcionamento, do tubo vórtex. No item 1 nós temos a entrada do ar comprimido, no item 2 nós temos o gerador estacionário ali que vai criar um vórtice, aproximadamente aí com 1 milhão de rotações por minuto. No item 3 nós temos o vórtex externo, que seria o de ar quente. Ele ganha calor com a energia que é perdida pelo vórtex interno, que é o vórtex frio. No item 4, a parte do ar quente, parte desse ar quente, ele vai sair através da válvula de exaustão ajustável que nós temos aqui do lado direito. No item 5, nós podemos ver que o ar restante, que não saiu ali pela exaustão, ele volta para o gerador, em direção à saída do lado esquerdo.
No item 6, o vórtex externo ele está perdendo energia, né? Como a gente já falou ali no item 3, então ele vai sendo resfriado, né? No item 7, o ar resfriado ele passa pelo nosso gerador, né? E no item 8, o ar sai super resfriado pela saída ali do turbo vórtex do lado esquerdo. E uma última imagem aqui mostrando, né, o vórtex interno e o vórtex externo trabalhando simultaneamente aqui, conforme foi explicado aí no diagrama anterior. Quando foi discutido qual protótipo seria feito, os dois principais objetivos que tínhamos em mente eram: primeiro, o protótipo tinha que ser sobre um tema pouco abordado e que instigasse curiosidade a todos que tivessem contato com o projeto. Segundo, talvez o principal objetivo, tinha que ser de baixa complexibilidade de construção e que não fosse inseguro para manuseio. Evitamos projetos que tivessem que manipular fogo devido ao risco que se envolve. Definido o projeto do tubo vórtex, partimos para a escolha de componentes para a construção. Optamos por utilizar como base estruturante conexões de PVC, fáceis de encontrar e relativamente baratas, e que já vinham praticamente acabadas, sem grandes necessidades de alterações. A parte mais difícil do projeto foi a construção do dispositivo interno, que converte o ar pressurizado em um vórtex. Procuramos na internet algumas ideias. A que se apresentou mais viável foi trabalhar com tarugo de nylon no diâmetro interno da conexão de PVC. Para dar forma ao tarugo, ou seja, criar um sistema de aletras em ângulo onde o ar ia passar e formar o vórtex, foi necessária a usinagem do tarugo no formato necessário. Contamos com a ajuda de alguns amigos para executar essa atividade. Após a usinagem de todos os componentes internos, conforme desenhos que executamos, partimos para a montagem do protótipo final. A montagem foi bem simples, apenas montamos os dispositivos e colamos todos eles. Depois apenas executamos o teste para ver se as colas, com a pressão, o sistema não ia se desmontar.